Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Dia a Dia com o Evangelho. Hoje daremos continuidade ao capítulo 14, esclarecendo o questionamento: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicavam. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, em nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Essa passagem de Jesus é muito interessante porque vem questionar se Jesus, na verdade, compreendia e respeitava a sua família. E nós vemos que, na verdade, há grandes equívocos com relação a essa passagem. Muitos incrédulos a utilizam para tentar descaracterizar a perfeição do ensinamento de Jesus. Mas, na verdade, o que Jesus quis dizer ao aparentemente renegar seus irmãos e sua mãe é que, na verdade, todos nós somos verdadeiros irmãos. Todos que devemos ter uma conduta cristã, devemos olhar para o nosso próximo, para o outro, para todos aqueles que estão ao nosso redor como verdadeiros irmãos, como verdadeiras pessoas da nossa família. Nós não podemos deixar nos abater pelo egoísmo, pelo orgulho de querermos o melhor apenas para nós e para os nossos familiares, para as pessoas que estão próximas. Nós queremos ter que ver aqueles nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho também crescerem, também evoluírem. Então desejamos ter e querer um bem maior a todos como irmãos. Foi essa a verdadeira mensagem do Cristo, foi esse despertar que Ele nos deixou para que possamos perceber todos os nossos irmãos.